A paz do Senhor, amados. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 28. Somente o versículo 16. Atos, capítulo 28, somente o versículo 16. Atos dos Apóstolos. Logo depois de João, você vai encontrar o livro de Atos dos Apóstolos, que fica antes da carta que Paulo escreveu aos Romanos, antes da carta que Paulo escreveu aos Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, antes de Apocalipse, depois de Gênesis. Achamos? Amém, irmãos? Se não achamos, dá um toque, diga assim, escola dominical. E, versículo 16, logo que chegamos a Roma, o centurião entregou os presos ao capitão da guarda, mas a Paulo se lhe permitiu morar por conta própria com o soldado que o guardava. Amém? Toma assento, por favor. Eu sempre costumo dizer que vamos procurar ser breve, mas a gente começa a falar da palavra, né? E vai passando 5, 10, 15, 30, 40, uma hora, né? Quando a gente vê, já é quase meia-noite. Mas eu acredito que vai dar tempo. Amém, irmãos? O nosso irmão estava falando algo aqui que eu comentei com uma pessoa essa semana, foi ontem. Eu comentei com uma pessoa e eu estava dizendo assim para essa pessoa: é interessante. Por que a gente, em vez de falar mal de uma pessoa, a gente não pega uma história bíblica e começa a comentar sobre ela? Em vez da gente falar da fraqueza de alguém, fala da força que a fé dava a Davi. Fala da força que a fé dava a Moisés. Você quer trazer Jesus para a tua peleja? Você quer trazer Jesus para a tua casa, para a tua situação, para a tua adversidade, para a luta que você está passando? Tenha fé. Porque a fé traz Jesus para o lugar. A irmã estava contando aqui, e ela estava... O caso dela, nós que conhecemos a situação, o caso dela era muito grave. O caso dela era grave. E a minha esposa contou para mim, ela esqueceu, eu ainda falei para a Valéria, ela esqueceu de contar essa parte. A Valéria disse assim: é muita emoção, né? Que se passasse uma semana a mais para operar, ela tinha morrido. Não foi, irmã? Oi? Se passasse uma semana para operar, ou seja, se fosse para operar dia 15 de julho, não precisava mais. Já poderia colocar outra pessoa na vaga, porque ela já estaria morta. Mas, conforme ela se circuncidou
de pessoas com fé. Quando ela começou a voltar para a igreja, começou a apelar para as pessoas que tinham um pouco de intimidade, porque nós temos um pouco só, um pouco. Então, a fé dela foi trazendo Jesus para a cena. E é interessante que, às vezes, para restaurar um casamento, precisa de uma enfermidade. Às vezes, para restaurar uma família, precisa de uma enfermidade, precisa de uma sensibilidade de todos. Então, se afetar só um, os outros não sentem, mas se afetar todos, todos vão cair na realidade. É necessário Jesus. A fé traz Jesus para o centro do combate. Olha Nabucodonosor, olha rei Nabucodonosor. Se Deus não nos livrar, independente do que Ele vai fazer ou não vai fazer, nós não vamos nos dobrar diante da tua imagem de escultura. 28 metros de altura e 3 de largura tinha a imagem de Nabucodonosor, ou seja, o Deus Nabucodonosor, porque essa era a intenção dele, ser adorado como Deus. Ele mandou fazer uma imagem de 28 metros de altura por 3 de largura. Quando tocar os pífaros, as guitarras, os baixos, as baterias, quando vocês ouvirem o som das músicas, vocês, todos eles, vão ter que se dobrar ou se inclinar diante da imagem de escultura. Aqueles meninos, aqueles moços, 40 anos, aqueles moços disseram: olha, Nabucodonosor, sinto muito, mas nós não vamos nos dobrar. Se Deus quiser nos salvar, amém. Se não quiser, nós continuamos com a mesma fidelidade com Ele. O mal nosso é que às vezes Deus não faz na nossa hora e a nossa fidelidade se abala. Às vezes Ele não responde na hora, a fidelidade se abala. Nós não temos o espírito, como a irmã disse aqui, eu prestei bastante atenção, o espírito de humildade. Senhor, eu sei do que o Senhor está falando, mas os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa dos seus senhores. Humildade. Então, em vez da gente comentar, muito bonito o testemunho do irmão José Wellington, em vez da gente comentar, ou dizer, porque o mundo está de olho e ouvido aberto para o crente. Eles esperam do crente uma reação diferente. Meia-noite está eu, cooperador, numa rodoviária em Presidente Prudente, meia-noite, tentando conseguir uma carona para chegar na minha casa. Estava vindo de São Paulo, meia-noite. Mania de... Naquela época não tinha celular. Isso foi em 93, 94. E eu estou com a minha Bíblia, sentado na rodoviária, em Presidente Prudente. Rodoviária Presidente Prudente, eu não sei como é hoje, mas era muito precária. E eu estou sentado, aí eu estou vendo um homem, que ele andava para lá e para cá. Aí tinha aqueles comércios e aquelas portas fechadas, e ele chegava assim, olhava, que estava aceso, né? Ele olhava para dentro, nas brechinhas, para ver se tinha alguém, aí não tinha, ele vinha para cá, voltava para lá, e eu estou vendo com a minha Bíblia, esperando um ônibus, né? Então, com a minha Bíblia, sentado e lendo. E ele foi para lá, e veio para cá, e ele botava a mão na barriga, de repente ele sentou do meu lado. Sentou do meu lado. Aí quando ele sentou do meu lado, ele virou para mim e falou assim: você é daqueles crentes que quando reza, ele falou reza, né? Que quando reza, adora
vai embora. Eu fiquei meio preocupado, né, meu irmão? De falar assim, porque eu não tinha costume de, eu era cooperador, ficava lá na porta, não tinha costume, eu via sempre o meu pastor orando, em nome de Jesus, milagre acontecia, porque milagre acontece em nome de Jesus. Aí eu fiquei meio temeroso de dizer para ele, sim, aí eu falo, não falo, aí o Espírito Santo me encheu e diz assim, fala, eu disse, sou! A Bíblia na mão, meia-noite. Aí ele sentou do meu lado, eu até achei meio estranho, ele pegou e sentou, tinha um pessoal, meia-noite e pouca, aí ele sentou do meu lado e, meia-noite, 2 homens sentados, ele sentou do meu lado, pegou a minha mão, botou na barriga dele. Eu falei, isso não vai pegar bem. Pegou a minha mão, botou na barriga dele, e apertou e disse assim, reza. Aí esse negócio não está. Aí eu está com a mão na barriga assim, e apertando, reza! Aí eu comecei, Senhor, Deus, esse homem, e ele apertando minha mão, né? E eu meio preocupado com o que o pessoal estava pensando. Tá? E, Senhor, esse homem está passando necessidade, esse homem está. Irmão, o Espírito Santo começou a me encher. E eu comecei a sentir uma raiva daquela dor dele. E eu fechei, Leonardo, na mão, fechei os olhos e comecei, em nome de Jesus, dentro da rodoviária, meia-noite, comecei em nome de Jesus, mal, doença, vírus, bactéria, seja lá qual for a procedência dessa dor, eu te repreendo agora, sai da barriga desse homem, do estômago, sai do ventre, sai da onde eu tiver. De repente, ele começou a empurrar a minha mão. Porque eu estava apertando ele assim, estava com tanta raiva que eu fui apertando e ele começou a empurrar a minha mão. Quando ele começou a empurrar a minha mão, ele olhou para mim e falou assim, passou. Aí eu abri os olhos, quando eu abri os olhos, estava todo mundo olhando para mim. Está todo mundo olhando para você, tentando ouvir o que você fala. Tem muita gente desacreditando de Jesus, porque nós que somos a fonte do poder dele, não estamos mais falando. Nós não falamos para o vizinho, não falamos para o companheiro, mas tem gente doente, tem gente cancerosa, tem gente com AIDS, tem gente com problema, só esperando você dizer, Jesus é a solução. Oh, glória, aleluia! Em vez da gente falar mal de irmão que está fraco, de irmão que está abatido, irmão, fale da força que Davi tinha para enfrentar Golias, fale de como Josué venceu, fale de como Gideão, de como Sansão com uma queixada. Tem um monte de gente esperando ouvir que tem um Deus forte à disposição daqueles que o buscam. Tem um monte de gente esperando. Pastor Zé, está assim, ó, só esperando você dizer, Jesus te ama. Jesus quer te salvar. E às vezes, o caso da irmã, eu vi ela contando aqui, está restaurando tudo. Quanto tempo só não comia uma comida que os filhos faziam? Isso, mas quanto tempo a senhora não comia a comida que eles faziam? Está vendo? De repente só descobriu que tem um cozinheiro em casa. Aí, restaurar a união da família, restaurar o casamento, coisa linda. Ela com a aliança do esposo, o esposo com a aliança dela, coisa. Agora ela foi e botou. Olha, tem muita gente querendo ouvir você. Preste bem atenção, irmão. Eu li aqui, não sei se vai dar tempo.
eu vi aqui, não sei se vai dar tempo, eu estou aqui, essa semana todinha, vai para lá, vem para cá, e só buscando resposta de Deus. Leonardo estava falando algo aqui interessante, que ele disse que está com uma passagem bíblica, já tem uma semana. Toda vez que ele pega o microfone, ele está com uma passagem bíblica, já tem uma semana. Aí eu fiquei alegre, falei, ele está lendo, o depósito dele está cheio, né? Tá sempre com uma passagem bíblica. Então, e eu estava lendo, e eu como pastor, eu tenho uma preocupação muito grande com a igreja, mas com o cenário. E aqui teve o pastor Rogério, estava pregando aqui, e eu não fiquei muito contente, porque ele disse assim, todas as igrejas estão assim, vazias. Todas as igrejas estão vazias. Eu não sei, Deus, se aprove essa pandemia, porque essa pandemia não é da China. Nabucodonosor não era da terra dele. A Síria, os medos e os persas, não eram, os medianitas não eram. Se você prestar atenção e tiver um dia a intenção de ler o livro de Juízes, a Bíblia sempre vai dizer assim, e Deus deu Israel nas mãos do medianita, nas mãos dos amalequitas, nas mãos do filisteu. Sabe o que a Bíblia diz? Que Deus está no controle de tudo. Ele teve que levantar lá um comunista, lá na China, para arquitetar lá, sei lá, porque diz que é da China, outro diz que é do macaco, essa pandemia. Você já fez um balanço na sua vida sobre a pandemia? Você já fez um balanço no seu lar, na sua vida financeira sobre a pandemia? Agora diz para mim, a vida financeira está quase que estável. A família está quase que estável. Mas o único prejuízo que está tendo é na igreja. Deus está balançando a figueira para ver quem vai ficar e quem não vai. Medrosos e covardes. Eu já falei aqui, eu não acredito que Gideão chegou para Israel e disse, medroso e covarde, volte. Não, eu acredito que Gideão falou assim, o negócio é o seguinte, o negócio vai ser pesado, vai ter que vir para a oração, vai ter que vir para a culto doutrina, vai ter que vir para a escola dominical, vai ter que vir para as campanhas de oração. Olha, o negócio não é fácil não. Nós tentamos fazer uma campanha de oração aqui, um relógio de oração aqui, não conseguimos. São poucos. Quando fala de jejum, então, meu Deus. Quando fala de abrir a mão, então, ai meu Deus. Os covardes e medrosos volte. Então, a gente vai vendo que a pandemia caia na real. É Deus no controle. É Deus no controle. Um dia desse, eu vi aqui, alguém contou, o menino cantou quinta-feira, o primo dele morreu com 27 anos. O meu neto, 16 anos, não é isso, Flávio? 16 anos, pegou Covid. Eu não sei se teve mais algum jovem aqui que pegou Covid. Então, eu estou falando de novo. Então, são coisas que é Deus no controle. Então, eu tenho procurado resposta de Deus, e eu falei aqui para o irmão que estava aqui na quinta-feira, falei, tem hora que Deus nos deixa confuso. Tem hora que Deus nos deixa confuso. Ele não responde. Eu sei, hoje eu falei, a irmã Valéria falou assim para mim hoje, quando eu falei assim, rapaz,
A gente está precisando de um dinheiro. Quando daqui a pouco alguém liga e fala assim: me dá o número da conta aí que eu vou depositar um dinheirinho para você. Pessoas que não pegam, não usam meio metro de papel higiênico da igreja. Pessoas que não bebem um copo d'água da igreja. Pessoas que não desfrutam da luz da igreja. Aí Deus vai lá e fala assim: não, o povo da igreja não quer te dar, eu vou mandar um outro lá de fora dar. Aí eu comecei a meditar, e eu comecei a olhar, e preste bem atenção, Leonardo e os irmãos que estão aqui, das promessas de Deus. Antes da promessa se cumprir, irmão, o negócio fica feio. Antes das promessas se realizar, os negócios ficam... Hoje nós vemos aqui a história de José. José está lá com seus 10 anos, 12 anos. José está com 12 anos, de repente, ele tem um sonho. E ele vê os sonhos, ele vê no sonho 12 fechos de colheita se dobrando diante do fecho dele. Ele conta isso para os irmãos dizem: tu é o menor e tu acha que nós vamos nos dobrar diante de você? Ah, sonhador, você está pirando. Mas aí os sonhos de Deus sempre vão aumentando. Para quê? Para que a nossa cobiça, o nosso interesse, porque Deus promete para mim e para você, mas eu e você temos que ter interesse. Todos que estão aqui nessa noite têm promessa de Deus. Todos. José vai e tem mais um sonho. Ele ficou alegre com aquele sonho, mesmo com a repulsa dos seus irmãos, mas ele ficou alegre com esse sonho. Passou mais um pouquinho, a Bíblia diz que ele teve outro sonho. E a gente só costuma sonhar no que a gente está pensando. E não saía da cabeça de José o primeiro sonho. Poxa vida, 3 fechos de trigo de pé, e o meu deitado e o meu de pé, isso representa os meus irmãos prostrados diante de mim. Então o negócio deve ser grande. Ele continua pensando naquilo, ele continua interessado naquilo. Quem está interessado na promessa de Deus? Quem está interessado? Então nós temos que continuar. Peraí, eu não vou me esquecer, eu não vou permitir que essa promessa se apague. Não, quando Caleb teve a promessa que a terra que ele viu seria dele, com 40 anos, a Bíblia diz que com 45 anos depois, agora ele tem 80, mas a visão da terra, a visão do lugar, a visão das fontes de água, a visão daquela terra que manava leite e mel, para Caleb era tão linda. Ele não deixou se apagar, de tal maneira que quando Josué foi distribuir a terra, a Bíblia diz que ele chegou para Josué e disse: tu se lembra, a promessa está viva aqui no meu coração. Tu se lembra que Moisés me prometeu que a terra que eu visitei seria minha? Eu tinha 40 anos, hoje eu tenho 85, mas a minha força, a minha disposição, o meu ânimo, a minha alegria continua a mesma. Deus faz uma promessa ontem, hoje a gente só vive caído, só vive cabisbaixo. Não, irmão. José não esquecia. Aí a Bíblia diz que esse interesse desenvolve em Deus, aplicar mais, investir mais. Ele tem outro sonho. Agora, 11 estrelas, o sol e a lua estão curvados diante dele. Aí o que acontece? A Bíblia diz que os irmãos dele, ele falou assim: esse camarada, daqui a pouco eu não sei mais o que ele vai sonhar. Então vamos fazer o quê? Vamos matar ele. Tentaram matar ele, jogaram no poço, depois viu que matar ele era prejuízo, venderam ele para os ismaelitas
comerciante, levaram para o Egito, e lá no Egito, Potifar comprou ele, colocou na casa, e depois de colocar na casa, a Bíblia diz que ele foi crescendo. Depois a esposa de Potifar tentou seduzir ele, ele não aceitou. Por que ele não aceitou? Porque ele se lembrava da promessa: se eu cair, se eu sair dos caminhos, se eu sair da posição, as promessas vão se apagar. Ele rejeitou a Mice, esposa de Potifar. As mulheres daqueles homens eram tudo escolhidas em concurso de beleza, não eram qualquer mulher. Ele rejeitou ela, e a Bíblia diz que por causa disso foi parar na cadeia. Ficou na cadeia 2 anos, e lá depois ali na cadeia, ele revelou o sonho do padeiro e do copeiro. O padeiro morreu e o copeiro voltou a servir o rei Faraó. 2 anos depois, no dia que o copeiro voltou para Faraó, antes dele voltar, José disse assim: quando o sonho se cumprir, quando a revelação se cumprir, você me faz um favor, lembra de mim quando estiver lá em cima. Sabe o que aconteceu? Ele esqueceu. Foi o que o Leonardo estava falando aqui. Às vezes, a gente recebe bênção e esquece. O copeiro esqueceu. José ficou 2 anos lá embaixo. 2 anos. É lindo, é lindo. O Espírito Santo está aqui. 2 anos. As portas das cadeias ficaram abertas. Nenhum preso tentava fugir. Por quê? Porque o carcereiro Mó, o capitão, colocou José para tomar conta de todos os presos que estavam. E ali dentro só tinha preso perigoso. Ninguém tentava fugir. Por quê? Porque ninguém queria sair da presença de José. Pastor, como é que isso acontece? Quando Paulo lá na prisão em Filipos, a Bíblia diz que quando ele estava lá na prisão, ele e Silas orando e cantando, as portas se abriram. O carcereiro queria se matar. Paulo disse assim: não precisa fazer isso, porque nós e todos os presos ainda estão aqui. Ninguém queria sair daquele culto, ninguém tinha pressa de sair para tentar fugir. Não, por quê? Porque Paulo e Silas estavam orando e cantando. As promessas, José estava ali. Aí o que aconteceu? A promessa continua firme, a promessa continua de pé. Eu e você que precisamos continuar de pé. Quando Faraó teve um sonho, ninguém conseguiu revelar. O copeiro se lembra, 2 anos depois, lá no cárcere, tem um homem que revelou os meus sonhos, e o meu e o do padeiro, e do jeito que revelou aconteceu. Faraó, manda ele subir. Trouxeram, colocaram na presença de Faraó. José revelou o sonho de Faraó. Faraó diz assim na presença de todos. José diz assim: agora você arrume alguém de confiança, um homem sábio que possa fazer tudo isso que eu te disse. A Bíblia diz que Faraó arranca o anel e diz assim: acharíamos um homem em que haja o Espírito de Deus. Pegou o anel, colocou. A promessa se cumpriu. A promessa se cumpriu. Nós vemos aqui que Paulo chegou em Roma. Paulo chega em Roma numa situação muito adversa. Mas Deus tinha prometido que ele chegaria em Roma. Aqui, a gente vê aqui, no capítulo de número, só um minuto que eu já abro aqui para os irmãos. Aqui,
no capítulo de número 23, o versículo de número 11, ele diz assim, ó: na noite seguinte apresentou-se o Senhor e disse: Paulo, tem ânimo, porque como de mim testificasse em Jerusalém, assim importa que testifique também em Roma. Paulo tinha um desejo de ir para Roma. Deus promete para ele que ele ia para Roma. Aí o que acontece? Paulo é preso. Paulo apela para César. César está em Roma. César é o imperador de Roma. Ele apela para ser julgado por César. Então, ele ia ser julgado por César, mas em Roma. Então, Deus vai lá e diz assim, ó: tem ânimo, calma, que assim como você pregou a palavra em Jerusalém, também você vai pregar em Roma. Aí Paulo é preso. Paulo é preso. E quando Paulo é preso, eles vão mandar Paulo para Roma. Vão mandar Paulo para Roma, mas em navio, através de navegação, não era por terra. Então, quando Paulo está indo, Paulo vai e avisa, mesmo sendo preso, mesmo cativo, mesmo acorrentado no navio, Paulo ainda se preocupa com os outros. E Paulo diz assim, ó: não é seguro, porque ele tinha o Espírito Santo, avisava para ele dos caminhos, do tempo. Paulo sabia de tudo, Paulo conhecia tudo, e Paulo vai lá nas suas orações, ele descobre pela revelação do Espírito Santo que o tempo não ia ficar bom. Ele vai lá e chama o capitão e diz: ó, não é seguro a gente navegar agora, vamos esperar mais um pouquinho. O capitão vai e procura uma outra informação de um marinheiro muito experiente. O marinheiro diz para ele assim: não tem problema não, esse camarada aí, ele conhece de Bíblia, esse camarada aí conhece desse tal de Jesus, esse camarada aí conhece das boas novas, mas de mar quem conhece sou eu. Então vamos. Começaram a navegar, foi dando problema a navegação. Daqui a pouco os ventos começaram a aumentar, a tempestade foi aumentando de tal maneira que eles já não viram mais o controle, os marinheiros, os experientes, o capitão, o centurião da armada já não viu mais controle, eles não tinham controle sobre o navio, mas lá dentro tinha um homem de Deus que tinha o controle. Eu acho interessante quando Deus diz assim para Israel: vocês vão lá para a terra, para a Babilônia. Vocês vão lá para a Babilônia. Quando você chegar na Babilônia, vocês casem, construam casa, abram negócios, empresas, escritório de advocacias, vocês abram consultórios médicos, pegam as suas filhas e dê para os filhos se casarem, pega os filhos e dê para as filhas se casar. Então cresçam. E tem mais: olhem pelo progresso da cidade em que vocês estão lá. Eu aprendi, certa vez, eu fui mandado embora de uma empresa, eu não era crente ainda, irresponsável, então eu trabalhava com montagem, né? Então eu trabalhava com a lixadeira, e lá a gente tinha um prêmio para quem trabalhasse, para quem produzisse mais espoo. Aqui, muito poucas pessoas sabem, o Leonardo sabe o que é espoo, né? Então quem produzia mais espoo, e toda semana eu ganhava esse prêmio. E teve um dia que eu estava ali com a lixadeira, lixando o tubo, aí na pressa eu fui, peguei a lixadeira, coloquei a lixadeira ligada, essa lixadeira grande, industrial, coloquei ela ligada em cima da bancada, a bancada de ferro, e ela ligada, ela foi tremendo, e eu estou aqui medindo as peças. Quando eu estou medindo a peça, a lixadeira caiu. Quando ela caiu no chão, daqui a pouco o apontador chegou e falou para mim: ô Ricardo, para você se dirigir ao RH. O que houve? O homem mandou te mandar embora. Eu falei: mas por quê? Ele falou que você não tem zelo pelo patrimônio da empresa. Mas como? A lixadeira que você deixou cair.
Aí eu fui lá conversar, estava brabo, fui lá conversar. O melhor, o camarada que ganhava todo o prêmio de produção. Fui lá falar com ele. Ele disse assim para mim, na minha cara, ele falou assim para mim: aquela lixadeira é sua. Quando você deixa cair, você está estragando o que é seu. Você tem que zelar pelo patrimônio da empresa, porque é teu. Acabou o papo e mandou embora. Quando nós, os crentes, estamos num lugar, aquele lugar é nosso. Aquela empresa é nossa. Aquelas vidas que estão ali são responsabilidade sua. Responsabilidade sua. Isso é tão real diante da justiça que se alguma coisa acontecer com alguém dentro do teu carro, você vai responder. Por quê? O carro é seu, a empresa é sua. Paulo estava dentro do navio e os capitães não tinham mais controle do navio, mas Paulo tinha. Por quê? Porque era servo de Deus. Os navegantes, os soldados, os capitães, os comandantes, eles não sabiam mais o que fazer. De tal maneira que eles perderam o apetite. Mas Paulo mesmo, naquela luta, naquela tempestade, a Bíblia diz que Paulo ainda encontra situação, ainda encontra tempo para orar. Você quer ver o crente parar de orar? É só o negócio. Eu perdi a graça. Eu não tenho mais graça de orar. Parou. Por quê? Porque vem a luta, vem a tempestade. Mas Paulo, mesmo nessa situação, Paulo ainda orava. E é nessa situação que nós temos que aumentar o nosso tempo de oração. Aí a Bíblia diz que Paulo orando, Deus vem e fala para ele: Paulo, descansa, porque essas 276 almas são tuas. Paulo era um preso, mas todos os 276 que estavam ali eram presos de Paulo. Aprenda a tomar posse da onde a planta dos teus pés está. Aquele escritório lá é teu, carinho. Aquele serviço lá, aquela família lá é tua. Deus vem e diz para Paulo: Paulo, descansa. Porque esses não é duas, é 276 almas. É tudo sua. Eles não vão morrer por tua causa. Eles não vão falir por tua causa. Aleluia! Aí Paulo levanta e vai lá e fala para aqueles navegantes que estavam ali: olha, gente, eu tenho uma notícia de Deus, preste atenção. Deus essa noite apareceu para mim e disse que ninguém aqui vai morrer. Vocês estão vendo o barco se arrebentando, vocês estão vendo jogando os apetrechos que são de valor fora, que era trigo, semente, jogando tudo fora, mas nenhuma alma vai se perder. Importa que a gente chegue numa ilha. A Bíblia diz que ele pega o pão, 14 dias o povo estava sem comer. Ele pega o pão, parte o pão e dá para todo mundo. E todo mundo começa a comer o pão. E quando come o pão, todo mundo se anima. Eles começam a medir a profundidade. E eles começam a ver que eles estavam chegando perto de uma ilha. Por quê? Porque o fundo estava ficando mais raso.
Então, eles começaram a perceber, estamos chegando numa ilha. Quando eles foram chegando, deram num banco de areia, o barco se partiu. Agora tem que salvar as vidas. Os soldados queriam matar os prisioneiros. O capitão disse, não vão matar não, pensando em Paulo. Então, não vamos matar não. Quem puder vai a nado para a ilha, e quem não puder não souber nadar, se agarra em alguma coisa e vão nadando, e vão batendo o pé até chegar na ilha. Chegaram na ilha e descobriram que a ilha se chamava Malta. Preste bem atenção. Quando, olha, escute, dá um toque no teu irmão, diga assim, escuta. Quando você está no controle, as pessoas que são brabas, que são explosivas, elas se tornam carinhosas, atenciosas. A Bíblia diz que a ilha se chamava Malta, terra de bárbaros. Bárbaros aqui é aqueles que antes de chegar na praia, eles já matavam. Índice de crueldade. Então, antes de chegar na praia, eles iam matar. Mas sabe o que aconteceu? Quando eles chegaram na praia, a Bíblia diz que os bárbaros os receberam com atenção, com cuidado, com carinho. Recebe aí, eu não sei para quem é. Tem uma pessoa que te trata com ignorância, com violência, te trata com desprezo. Preste bem atenção. Quando você chegar perto dessa pessoa, você bate o pé e diz, aqui é meu. E tu vai ver a diferença do comportamento dessa pessoa contigo. Diga assim, eu recebo. Quando eles chegam, eles descobrem que aqueles homens que eram bárbaros, agora são hospitaleiros. A Bíblia diz que eles prepararam uma fogueira. Para quê? Para quando aqueles homens saírem daquela água gelada, porque estava gelada, quando saísse daquela água gelada, eles pudessem se aquecer, 276 almas, pudessem se aquecer e não morrer de frio. Eles estavam preocupados, por quê? Porque tinha um homem que era o dono da vida, esse homem era um crente, e Deus foi na frente e foi trabalhando no coração. Labão, quando descobriu que Jacó tinha ido embora, há 7 dias de viagem na frente de Labão disse assim, nós vamos alcançar eles, pegar eles, trazer a minha filha, os meus netos, o gado, as ovelhas, e eu vou matar Jacó. No meio do caminho eles param para dormir, Deus vem no sonho e diz assim, tu disse que ia matar o meu servo Jacó, né? Se tu encostar a mão nele, eu acabo com a tua raça. Deus vai na nossa frente, Valéria. Deus caminha na nossa frente. A Bíblia diz assim, nenhuma ferramenta preparada contra nós, contra ti, contra nós, contra a igreja, prevalecerá. Ou seja, é Deus que dá a vida ao que constrói o machado, ao que faz o arco de serra. Do mesmo jeito que ele dá vida, ele tira a vida, e nenhuma ferramenta prevalece. Eles encostam lá. Quando eles encostam, os bárbaros atendem eles, cheios de hospitalidade. Aí a Bíblia diz que eles vão se aquecendo. Mas Paulo preocupado, por quê? Porque o navio era de Paulo. Aí o que Paulo faz? Em vez de ele se aquecer, o navio é dele. Ele agora está preocupado com as 276 almas. Então o que ele faz? Ele vai pegar lenha para aumentar o calor do fogo. Tem 3 tipos de crente.
Tem um crente que não está nem aí se o fogo está aceso ou está apagado, ou está brando. Tem crente que não está nem aí. Ah, se fechar a igreja, eu vou para outra. Tem crente que é assim. Tem crente que vê o fogo aceso, aí joga água para apagar. Tu vai para lá de novo? Crente. Tu vai para lá de novo? Tu vai voltar? Tu já foi essa semana inteira, tu vai voltar. E tem crente, como os crentes aqui da Assembleia de Deus, do Ministério do Éden, tem crentes que quer não só o fogo aceso, mas quer mais aceso ainda. Cadê esse crente? Cadê o crente? É o crente que coloca lenha. Essa lenha é material combustível. Material combustível, quando a gente fala no campo espiritual, é oração, é jejum, é leitura bíblica, é aprendizado, é união, é evangelismo. Isso é combustível. Tem crente que é assim, que quanto mais o fogo está aceso, melhor ainda. Levítico 6,13, e o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Paulo é esse crente. A igreja gentil que somos nós, os zambuzeiros enxertados, que somos nós, somos dessa linhagem pentecostal. Paulo, o fogo já está aceso, está todo mundo desfrutando do calor. Ele vai lá e pega mais lenha para botar lá, lenha para o fogo ficar mais aceso. Ô irmão, irmã, se você pegar alguém desanimado por aí, diz para ele que a igreja está uma benção. Se você pegar alguém caído, ajuda, levanta e diz: olha, tem fogo, o fogo está aceso, o fogo está aceso, tem labareda de fogo. Paulo vai lá e pega a lenha. Quando Paulo pega a lenha, a serpente vem e taca na mão de Paulo. A serpente venenosa. Os estudiosos bíblicos dizem que não passava de 20 minutos. É o tombo certo. A serpente vai lá, pega na mão de Paulo, gruda na mão de Paulo, joga o veneno na veia de Paulo, para impedir de Paulo continuar jogando lenha. Eu mato ele, e ele para de jogar lenha. Paulo não só jogou a lenha, como agora jogou também a serpente. Irmão, toda vez que a gente fala de serpente, tem a figura do diabo, a figura de Satanás, o dragão, a serpente. Cuidado com teus filhos, colocando o dragãozinho, negócio de chiclete, pintando, botando no caderno, dragão, serpente. Isso tudo é figura do diabo. Paulo vai e joga no fogo. Todo mundo ficou esperando, falou assim: esse homem deve ter cometido um crime muito grave mesmo, porque ele se livrou das águas, não morreu no naufrágio, agora vai aqui salvo em terra firme, agora ele vai morrer por causa da picada da serpente. Ficava esperando que Paulo morresse. Paulo não morreu, passou os 20 minutos, ficava esperando, ele vai inchar, e depois que ele inchar, aí ele vai ficar imóvel, ele vai ficar aí paralítico. Ficou passando todo mundo olhando para Paulo e esperando a queda de Paulo. Por que você sofre tanta perseguição? Por que você sofre com tanta pedrada? Por que tem tanta gente esperando que tu não venha mais para a igreja? Que tu caia? Que o veneno da serpente, esse veneno da serpente, aqui é uma serpente, mas esse veneno da serpente pode ser a história que andam contando por aí.
Sabe? Esses linguarudos que só sabem falar mal dos outros. Que não frequenta. É um monte de gente olhando e dizendo assim: ele vai cair, ele vai sair da igreja, ela vai sair da igreja, eles não vão mais. Joga essa língua no fogo, irmão. A Bíblia diz que Paulo foi passando o tempo. Paulo não morreu, Paulo não caiu, Paulo não inchou. Daqui a pouco o pessoal mudou de opinião. Ele não é um criminoso, ele é um Deus. Se tu permanecer firme, as pessoas vão mudar de opinião, as pessoas vão te procurar. A Bíblia diz que quando Paulo passou por tudo isso, eles pegaram Paulo e levaram Paulo pelas aldeias. Paulo ia orando e curando as pessoas. Preste bem atenção. Quando termina, eu vou acabar. Quando 3 meses eles passam naquela ilha, porque não tinham condições de voltar. 3 meses. Aí, depois desses 3 meses, vem um navio, leva eles para Roma. Paulo chega em Roma. E quando chega em Roma, a Bíblia diz que o capitão, em vez de levar ele para ficar no presídio, não, deu oportunidade para ele, falou assim: olha, o teu presídio será particular. Ou seja, como é que fala? Em casa, como é que é? Semiaberto, né? O seu será um semiaberto. Aluga uma casa, você mesmo paga, aluga uma casa, fica na casa e vai ficar somente um guarda, um soldado te acompanhando. A Bíblia diz que Paulo ganhou, foi muito crente ali naquela cidade. Muito crente em Roma, Paulo ganhou para glorificar o nome do Senhor. Não desiste da promessa, irmão. Paulo passou por tudo isso, por toda essa tempestade, por toda essa luta, naufrágio, frio, fome, perseguição, mas chegou em Roma. Deus tem uma promessa viva na sua vida. Não permita que ela se apague. Fique firme. A irmã falou aqui, ela voltou. A primeira coisa que ela fez foi voltar para os caminhos do Senhor. Aí Deus começa a trabalhar. É o que está escrito em Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Eu acho muito interessante que Jesus diz que está na porta e bate. Por que ele não abre? Por que ele não abre? Porque as mãos deles estão cheias. Então não tem como ele botar a bênção no chão e abrir a porta. Então ele fica batendo com a mão cheia de bênção para mim e para você. Amém? Fique de pé. Hoje é domingo, amanhã é segunda-feira. Acabou acabou o feriado, não tem outro agora, né? Não, né? Então, nós estamos nós estamos agora, voltamos à atividade, né? Vamos procurar as orações, vamos vir para a oração. Terça-feira, culto de ensinamento. Quarta-feira tem um ensaio aqui com as irmãs, né? Faltou muitas irmãs. Volte, irmão, volte. Deus está dizendo: volta, tem promessa para se cumprir. Volta. Amém? Amém, irmãos? Quinta-feira estamos aqui na campanha Prosperando pela Palavra de Deus. Vamos orar? A irmã Valéria está dizendo que o culto com as irmãs é dia 24. A missionária está vindo, ela está vindo, já está acertado, já vai estar a missionária aqui, vai estar. Ninguém sabe o nome dela? Fabiana, missionária Fabiana, vai estar pregando a palavra de Deus. Então vamos, que dia?
dia 24, sem ser esse sábado o outro, não é isso? Sem ser esse sábado agora, o outro sábado. Então, principalmente as irmãs com os irmãos, não vamos arrumar compromisso. E se você puder, convide mais alguém, principalmente uma irmã, né? Porque é uma irmã que vai estar pregando. Convida uma irmã, pode ser até de outra igreja. Convida a irmã Geni, convida lá as irmãs, né? As irmãs que a irmã Geni tem, né? A Marta, a irmã Andréia, a irmã Karina. Isso, a irmã Karina disse que vai trazer umas 5. Então, que benção, né? Então, não, está profetizando. Então, vamos procurar fortalecer, botar mais lenha na fogueira, irmão, mais lenha na fogueira. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, eis aqui a tua igreja, teu povo, eis aqui, Senhor, aquele irmão que está lá do outro lado, Senhor, naquela sala, sentado, ouvindo a palavra, numa ansiedade tão grande, que tu fale com ele, Senhor, que ele sinta a tua presença, que ele sinta o teu calor, ele sinta o calor provocado, Senhor, por essa lenha colocada no fogo. Oh Deus, nós pedimos a ti, tu conhece cada uma dessas vidas, tu sabe da necessidade de todos eles, portanto, Deus, eu peço a ti, com as tuas mãos estendidas, não para tu estender as mãos, porque a Bíblia nos garante, nós confiamos na tua promessa, que as tuas mãos estão estendidas. Então, com as tuas mãos estendidas, direciona para esse lar, direciona para essa vida, direciona, Senhor, para o alto da cabeça desse irmão, dessa irmã, e libera, Senhor, a unção da cura, a unção, meu Deus, da prosperidade, a unção da libertação, a unção da comunhão. Libera, Senhor, de tal maneira que essas pessoas possam dizer, possam testemunhar, como a irmã que esteve aqui, testemunhando, Senhor, da bênção que tu deu e derramou na vida, na casa, no lar e na família. Portanto, Senhor, como teu ministro, em nome de Jesus, eu oro e repreendo todo atrapalho, eu oro e repreendo todo mal, toda doença, toda infecção, toda inflamação, todo vírus, toda bactéria que tem provocado incômodo, dor, que tem provocado, Senhor, sintomas. Oh Deus, que o Senhor possa, meu Deus, através da oração conjunta, meu Senhor, oração com fé, porque nós cremos, acreditamos, e tu pode examinar nosso coração, e tu vais saber que nós verdadeiramente acreditamos em tudo isso. Então libera, Senhor, que esse irmão, essa irmã que está desempregado, amanhã, Senhor, amanhã ele possa, Senhor, meu Deus, ser chamado para a agência, a empresa, para a fábrica, e ali, Senhor, começar e iniciar, a Deus, a trajetória como funcionário, empregado desta empresa. Deus de bondade, tu conhece a todos, e eu peço a ti, libera a bênção para todos, em nome de Jesus. Estende as mãos. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor do nosso Deus Pai, a doce consolação com o Espírito Santo, seja sobre nós e em nós, e todos juntos digam: